Então, o que na saúde pública a gente pode ajudar, né? A gente tem muitas demandas, né, na saúde pública que a gente pode, como o Henrique falou, tem diversas ações que a gente pode trabalhar com inteligência artificial dentro da saúde pública, mas uma barreira que a gente tem é provar para a gestão dos hospitais, né, que aquela mudança dentro do hospital vai trazer benefício, né? Muitas vezes é essa a grande dificuldade que a gente tem de comprovar que a mudança daquela, às vezes é um detalhe que a gente não consegue provar que vai trazer um benefício. Eles pensam muito no custo, né? Mas às vezes a segurança do paciente reflete num custo que é difícil de provar que aquilo vai trazer um benefício para o hospital. Então, a gente tem, essa é uma grande dificuldade, né, de provar para a gestão a importância daquele recurso, né, melhorado com a inteligência artificial. Por coincidência, então, nós somos irmãos, né, e a gente trabalha na pesquisa há anos. Então, como é que essa parceria surgiu? Nós temos por hábito conversar, né, aos domingos em casa, principalmente antes da pandemia, né, a gente conversava bastante aos domingos. Então, essa parceria desde 2002, a gente já criou uma startup que produziu um programa para farmácia de manipulação, que já na época que eu fazia estágio em farmácia de manipulação, então a gente aproveitou e trocando ideia, existia já um sistema de farmácia de manipulação naquela época, e a gente queria criar um outro sistema que trouxesse mais benefícios, né? Então, a gente criou junto e foi criando know-how, assim, nessa área de juntar as duas áreas e trazer benefício, né? Em 2017, então, como farmacêutica do Hospital Conceição, há 5 anos já, discutindo as dificuldades do trabalho, e ele iniciando, então, o doutorado na ciência da computação, a gente escreveu um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo Comitê de Ética do hospital. Esse projeto, junto com o Hospital Conceição, ele... Tá certo. Eu não falo do projeto. O projeto, ele foi de detecção de eventos adversos em prontuários eletrônicos. Esse era o projeto inicial. Então, o objetivo era detectar, através dos dados do hospital, alguns, né, eventos adversos. Não sei se você sabe o que é eventos adversos dentro do hospital. Mais ou menos, se puder dar uma relembrada, por gentileza. Só para daí dizer que esse projeto que a gente escreveu, Conceição, nessa parceria com a PUC e Conceição, deu origem dentro da PUC a um grupo de inteligência artificial na saúde, né? Que é um grupo multidisciplinar e multicêntrico. Multidisciplinar porque ele tem origem na pós-graduação de computação, junto com a pós-graduação de gerontologia biomédica. E ele é multicêntrico porque ele envolve a PUC e o Hospital Conceição. E em 2018, como deu super certo esse grupo, outros hospitais se vincularam ao grupo. Então veio o Hospital da PUC, o São Lucas, o Sírio-Libanês, o Ernesto Dornelles, o Mãe de Deus, o Moinhos de Vento, que queriam aproveitar essa iniciativa para se vincular e desenvolver projetos juntos, assim, né? Mas o hospital que mais deu certo essa ligação foi a Santa Casa mesmo. Então, voltando aos eventos adversos, né? Os eventos adversos são complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base. Então, quer dizer, são eventos que não são esperados, né? E que trazem, muitas vezes, dano ao paciente, né? E no Brasil, tem um estudo que fala que 3 brasileiros morrem a cada 5 minutos devido a eventos adversos. Então, é um objetivo, né, do nosso trabalho, era detectar esses eventos adversos.
Como é que a gente faz isso, então? Existem vários tipos de incidentes que podem levar a eventos adversos, né? Mas esses 4 aqui que eu marquei, procedimentos, infecção hospitalar, medicação e acidentes com o paciente, são os que estão mais disponíveis dentro do prontuário eletrônico, então, que a gente tem acesso aos dados que poderiam, então, através desses dados, ser detectado esse evento, né? Então, a gente, por exemplo, procedimentos, geralmente está descrito, né, esse procedimento dentro do prontuário. Infecção hospitalar, a gente consegue detectar através dos exames, né, de cultura, por exemplo, né. Medicação, a gente tem as prescrições disponíveis todas no prontuário eletrônico, e isso, claro, para hospitais que têm o prontuário eletrônico, né. E acidentes com paciente tem muita coisa descrita, por exemplo, queda é um evento adverso, né, que está descrito na evolução. Então, a gente consegue, trabalhando com processamento de linguagem natural, identificar essas quedas, né. E aí, através do conhecimento desses eventos, tu pode colocar barreiras que evitem esses eventos. Uma ferramenta que hoje existe na literatura que tem o objetivo de detectar esses eventos é essa ferramenta, o trigger do IHI. É um manual de instruções que pode ser utilizado para fazer uma checagem nos prontuários, que chamamos de busca ativa de eventos adversos, aplicado principalmente pelo gerenciamento de risco, né? Ele leva muito tempo, ocupa um tempo precioso dos profissionais, né? Muito difícil de disponibilizar esse tempo, considerando a quantidade de demandas que todos os profissionais têm dentro de um hospital. Então, dificilmente a gestão do hospital traz muito esforço para fazer esse tipo de avaliação, de busca desses eventos adversos. Então, o que acontece? A gente não conhece os eventos adversos, né? E sem conhecer esses eventos adversos, a gente não tem como criar barreiras para evitar, né? Então, o que a inteligência pode trazer para ajudar nesse processo, né? Então, a ideia é que a gente crie um sistema que fique lendo o prontuário eletrônico e, baseado no ensinamento que os profissionais dão para esse sistema, ele vai começar a identificar esses eventos adversos baseado em todos os dados que eu tenho no prontuário eletrônico, né? Imagem, prescrição, exame de sangue, prontuário. Então, todas essas informações vou criar mini ferramentas que vão estar lendo essas informações e ela vai estar identificando onde está um potencial evento adverso e cria daí um sistema de gerenciamento de risco no hospital. Então, esse é o projeto, né, macro que a gente desenhou. Mas a gente tem que começar com um problema, né? E o problema que a gente começou foi o problema do medicamento. Então tem um desafio global da Organização Mundial da Saúde que tem como objetivo reduzir o erro de medicação. Então, ele já fala nessa chamada do desafio que o erro de medicação custa aproximadamente 42 bilhões de dólares anualmente para os sistemas de saúde. Então, mostra o desafio mesmo que a gente tem para reduzir isso, e a gente tem que trabalhar com diversas abordagens, e uma delas é a inteligência artificial, né, para conseguir detectar, então, os vários pontos de melhorias que a gente tem aí para resolver. O erro de medicação, ele tem 3 tipos, né? A prescrição, dentro dele, né, a gente tem o erro de prescrição, o erro de dispensação e o erro de administração. A gente, então, como eu já tinha falado, esse é um slide clássico do gerenciamento de risco, né? Que a gente fala que a gente tem que criar as barreiras desses queijos, né? Entre esses queijos, para que o evento não chegue, o erro não chegue no paciente. Então, a gente tem que bloquear, né, para que não aconteça colocando uma checagem dupla, algumas barreiras já clássicas, né,
da JCI, das acreditadoras, por exemplo, que elas fornecem como exemplo, né, de barreiras para evitar que esse erro não chegue no paciente. Então, por exemplo, uma checagem farmacêutica seria uma forma de que um erro de prescrição não chegasse no paciente, né? Então, como eu sou farmacêutica e a gente conversava muito sobre o tipo de serviço que eu fazia, né, de avaliação de prescrição e tal, a gente começou com esse erro de medicação, que é o erro de prescrição. Lá no hospital, hoje, a gente tem que avaliar em torno de 1.000 prescrições, mais de 1.000 prescrições por dia. Em torno de 3 a 4 farmacêuticas por turno, a gente tem, umas 3 farmacêuticas por turno, a gente tem para avaliar essas prescrições. O que acontece? A gente tem muitas prescrições. Muitas vezes a gente não consegue, mesmo que tentando ao máximo achar esse erro, às vezes passa despercebido, porque a gente tem ali um volume muito grande de trabalho e a gente tem que achar uma maçã vermelha dentro de um mundo de maçãs verdes ali, que às vezes passa despercebido. Então, como é que a inteligência artificial pode auxiliar nessa tarefa árdua que é do farmacêutico clínico avaliando essas prescrições? Então, a ideia aqui era montar uma inteligência onde eu tenho várias maçãs e eu brilhe uma maçã mais forte para que a farmacêutica se atente àquele problema que é mais grave, né? Isso é clássico na inteligência artificial, que se chama detecção de outliers, né? Então, eu tenho vários registros dentro do meu banco de dados e eu quero pegar e puxar e pensar aquele registro que é um registro fora do padrão. Então, aqui nesse experimento, a brincadeira que a gente fez foi dizer que os meus outliers são prescrições que são overdose ou subdose. E o algoritmo que melhor detectar essas prescrições sobredose e subdose é o algoritmo que a gente vai utilizar para fazer detecção de prescrição fora do padrão. Para vocês terem uma ideia, tá? Esse é o mapa de como a ciclovir cápsula? Comprimido é prescrito no Hospital Conceição. Isso aqui é o mapa real, tá? De como é prescrito no Hospital Conceição hoje. Então, essas bolas maiores é que ele foi prescrito mais vezes. Então, aqui, a prescrição mais comum de aciclovir comprimido é 3 vezes ao dia, 200 miligramas, né? Então, ele vai tomar 200 miligramas 3 vezes ao dia. Então, e lá no Hospital Conceição existem algumas prescrições que são overdose e as prescrições que são subdose. A ideia é o algoritmo dizer para a farma, olha, essa prescrição aqui, ela está fora do padrão. Então, te atenta mais nessa prescrição do que nas outras primeiro. Então, assim, organizar o trabalho da farmácia clínica, dizendo onde estão os maiores erros. E a ideia era criar um algoritmo que fizesse isso e ver se ele funcionava melhor do que os algoritmos que já existiam. Então, a gente criou um algoritmo, que é um algoritmo baseado em grafos, onde ele pega essas prescrições, assim como vocês viram, num plano cartesiano, e vai ver quais são as prescrições que têm mais volume, que elas mais acontecem, e ele vai dizer que aquilo ali é mais pressão dentro do padrão, e as que estão mais distantes fora do padrão. Então, resumindo, a gente cria um mapa de como o aciclovir é prescrito no Hospital Conceição, baseado nos dados. Então, a gente pega essa distribuição e o algoritmo vai criar esse mapa de calor, onde eu tenho aquelas prescrições que são mais comuns e aquelas prescrições que são menos comuns. E no meio disso, eu tenho prescrições que são mais ou menos. Então, eu consigo ordenar os meus pacientes, que são os meus pacientes que têm prescrições mais fora do padrão. E quando eu entro na prescrição desse paciente, eu consigo dizer qual medicamento que está mais fora do padrão. Então, isso organiza o trabalho da farmácia clínica, fazendo com que ela possa priorizar os pacientes mais graves e entender onde estão os medicamentos com mais problema. O que a gente entrega aqui para o farmacêutico, a gente fez um score, né, que depois eu vou explicar com detalhes, daquelas prescrições que tem menos frequência, menos comum de ser prescrito. Por exemplo, o aciclovir ali no nosso exemplo, uma vez por dia, 200 miligramas, ele é muito pouco prescrito. Então, ele é fora do padrão.
Então, a quantidade de vezes que se repete dentro do nosso banco, aquela frequência e dose. E assim, quer dizer que aquela forma de prescrição é um potencial erro, né? E aí ele alerta, como é suporte à decisão, alerta o farmacêutico de que ali pode ter um potencial erro. Então, provavelmente seria mais interessante olhar aquela prescrição primeiro em relação às prescrições que não têm essa prescrição fora do padrão. Claro que aqui a gente tem que avaliar que o paciente pode ser fora do padrão também. Em algumas situações, por exemplo, uma função renal alterada, tu vai ter uma prescrição um pouco diferente daquele padrão, porque o paciente é fora do padrão. Então, tu tem um suporte à decisão, tu vai alertar que aquele paciente tem que ser visto primeiro, porque pode ter um potencial erro. Ou ele não é um erro, mas aquele paciente é um paciente mais crítico. Então, tu tem que ver primeiro também por esse motivo, né? Então, por mais que ele esteja com problema de função renal, ele pode ter melhorado a função renal e tu tem que aumentar a dose ou aumentar a frequência, entendeu? Então, tu tem que avaliar primeiro de qualquer forma, né? Então, é isso. Ele pega as doses e frequência que são incomuns. E aí, gradua num score que a gente vai mostrar aquelas prescrições mais comuns e menos comuns. Aí tu vai avaliar primeiro. Mas é bem estatístico mesmo, viu, Otto? Então, eu não sei qual é o conceito da estatística de outlier, mas deve ser parecido com o nosso, que é essa ideia de que eu tenho um registro que ele parece bem diferente dos outros. A gente fez uma análise no nosso artigo, até eu acho que vai estar disponível, né? A gente fez uma análise qualitativa daqueles medicamentos fora do padrão que o algoritmo trouxe para a gente avaliar. Então, na validação da ferramenta, a gente usou overdose e subdose. Mas na avaliação qualitativa, onde a gente colocou disponível, né, no artigo, a gente percebeu que além da overdose e subdose, o algoritmo trouxe outros tipos de erro, né? Aqui eu trago um exemplo de overdose, né, que é o mais comum, assim, que foi avaliado pela inteligência, e então 1.000 miligramas de 4 em 4 horas foi detectado, então, como uma prescrição paracetamol de 1.000 miligramas de 4 em 4 horas foi detectado como fora do padrão em função de ser uma sobredose, né, uma overdose. E outros tipos, então, de erros que ele trouxe, de potenciais erros de prescrição, foi uma frequência diferente, apesar de não ser overdose, porque tu tem como tu usar o clopidogrel, por exemplo, de 8 em 8 horas, né? Tu tem como usar o clopidogrel 300 miligramas, que é uma dose de ataque. Nesse caso, é como se a ferramenta não estivesse acertando, se tu fosse avaliar por overdose, né? Mas ele está certo, porque não existe essa frequência na literatura, na medicina baseada em evidências, não existe essa frequência de uso do clopidogrel, e foi prescrito. Então, ele alertou, apesar de não ser uma overdose, é uma frequência que deve ter sido selecionada de forma equivocada, né? Além disso, outro tipo de erro que ela trouxe foi um erro de apresentação. Então, que o médico prescreveu hidralazina de 25 miligramas com uma dose de 50 miligramas com uma dose de 25 miligramas. Então, tu teria que partir a draga que não é para ser partida, né? E para conseguir entregar essa dose que ele estava prescrevendo. Então, são dois tipos de erros, o da frequência e o da apresentação que eu trago aqui, que são erros que não são nem overdose nem subdose, mas que são potenciais erros de prescrição. E existe um outro estudo dessa avaliação do que é paciente dentro do padrão e paciente fora do padrão, né? E aqui a gente tem uma avaliação que a gente fez no Hospital Conceição entre prescrições, pacientes que tiveram prescrições fora do padrão e pacientes que tiveram prescrições dentro do padrão. Então, aqui vocês podem ver que
O índice de Charlson é uma avaliação da complexidade do paciente, né? Então, eu estou pegando pacientes que têm a mesma complexidade, mas eu tenho um paciente que teve prescrição dentro do padrão e pacientes que teve prescrição fora do padrão. E ele, em média, fica 7 dias mais tempo internado no hospital, pacientes que têm prescrições fora do padrão. Aí tem uma crítica muito severa a esse gráfico, que é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, eu não posso dizer para vocês aqui que ele ficou mais tempo internado porque ele teve prescrição fora do padrão. Eu posso dizer para vocês que ele teve prescrição fora do padrão e que ele ficou mais tempo internado. Mas só isso. Não existe causa e consequência, entendeu? Porque, na verdade, eu posso ter um paciente que tem a mesma complexidade, mas ele tem uma comorbidade que faça com que ele fique mais tempo ali internado. Mas a questão é que pacientes fora do padrão ficam mais tempo internado. Então, talvez a gente tenha que olhar esses pacientes primeiro, entende? Então, é bem interessante essa relação, esse tempo de internação e prescrição fora do padrão. Então, todos os artigos que a gente desenvolveu ao longo desse tempo do doutorado e dessa relação com o Hospital Conceição, a gente disponibiliza eles, né? E é bem importante vocês entenderem que cada artigo desses gera um algoritmo diferente, e a gente disponibiliza o algoritmo também. Então, se alguém quiser continuar a nossa pesquisa, avaliar se chega nos mesmos resultados, isso é fundamental que eu publique também o algoritmo. E a gente publica parte do dataset de forma não anonimizada, para que se alguém quiser rodar os experimentos com os dados que a gente rodou, ele consiga chegar nos meus resultados. Isso é fundamental na ciência, tá? A ciência, ela não existe se eu não publicar aquilo que eu fiz e se o próximo grupo, o próximo pesquisador, não possa repetir os meus experimentos. A gente não consegue evoluir a ciência, né? Daí isso aí a pessoa faz uma patente, né? Daí a patente a pessoa não consegue evoluir mesmo. Mas então a gente tem essa ideia, tá? Então, lá em 2017, a gente teve esse projeto aprovado. E quando a gente aprovou esse projeto, quando a gente recebeu os dados, principalmente, a gente já sabia que a gente conseguia fazer muita coisa de resultado. Mas, escrevendo esse projeto, a gente não impactou a vida de ninguém. E a gente foi lá e escreveu um algoritmo, gerou resultado, escreveu um artigo e a gente publicou na melhor revista de informática na saúde do mundo. Mas isso a gente não impactou a vida de ninguém ainda. E a gente depois, em 2018, a gente ganhou o prêmio do Google, ganhou o destaque no prêmio do Sírio-Libanês, mas esses prêmios não impactaram a vida de ninguém ainda. Então, a nossa ideia era trazer esse algoritmo da teoria, que é o projeto, o artigo e o prêmio, para a prática. E daí que a gente teve essa ideia, no final do ano passado, de criar uma startup que a gente pudesse desenvolver um sistema e entregar resultado para a farmácia clínica, melhorando o dia a dia das farmacêuticas e a qualidade assistencial dos hospitais. E como a gente tem essa ideia de publicar tudo que a gente faz e de, na verdade, melhorar a vida das pessoas, a gente criou uma startup sem fins lucrativos, tá? Tudo que a gente faz na startup é de código aberto, né? Vocês podem acessar, né? GitHub é uma rede social de desenvolvedores que vocês acessam os nossos códigos, e a ideia é que todo o lucro que a gente gere dessa startup, a gente devolva ele para o SUS. Então, a gente tem duas formas de receita, a gente cobra de leitos privados, e a gente, como um instituto sem fins lucrativos, a gente pode receber doação também, e a ideia desse valor que a gente recebe, ou desse excedente que tem no nosso instituto, na nossa startup, a gente devolva para o SUS, implantando de forma gratuita nos leitos do Sistema Único do Brasil. E a gente começou esse projeto com 2 hospitais parceiros, que é a Santa Casa e o Mãe de Deus. Então, dentro daquele grupo de inteligência artificial, existiam vários hospitais, mas esses 2 foram hospitais que nos abraçaram mais e receberam o nosso projeto para a gente implantar esse sistema de farmácia clínica. Então, na Santa Casa a gente está rodando desde abril, e no Mãe de Deus a gente está rodando desde o mês passado. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Existem várias pessoas que colaboram nesse projeto, são vários voluntários, né? A maioria das pessoas não ganha nada com isso,
mas tem essa ideia de contribuir com a saúde do Brasil, né? Então, eu e a Helena, nós somos fundadores do Instituto, mas existem outras pessoas que nos ajudam muito a melhorar o desenvolvimento desse sistema. E a gente vai mostrar para vocês alguns resultados que a gente tem, atualizados de hoje, que está rodando na Santa Casa. Então, aqui a gente trouxe a quantidade de prescrições que durante esse tempo de implantação e de funcionamento da No Harm, mais de 36 mil prescrições avaliadas com a No Harm e mais de quase 3 mil vidas impactadas, né? Isso foi com o número de farmacêuticas que tem, né, na Santa Casa, o aumento foi gigantesco, a capacidade de análise dessas prescrições, né, é uma farmácia clínica muito inicial, assim, que elas estavam implantando, então a No Harm veio a acrescentar, né, nesse processo, nessa jornada, que eles têm um volume de pacientes e de prescrições ainda maior que o Conceição, então eu entendo bem qual é a dificuldade que eles têm para avaliar essas prescrições, então a No Harm pode ajudar, auxiliar, qualificando e aumentando a eficiência, então, dessa avaliação. E a nossa ideia é que a gente construa um projeto que seja um projeto colaborativo, um projeto que várias pessoas participem e um projeto que ele tenha um propósito coletivo, né? Um propósito de melhorar a saúde do Brasil. Então, por isso que a gente decidiu pegar esse algoritmo e transformar ele numa startup sem fins lucrativos. E esse algoritmo, na verdade, ele sempre foi open source, como todos os artigos que a gente publica. Então, qualquer pessoa pode pegar esse algoritmo e transformar numa startup. Qualquer pessoa pode pegar o sistema que a gente desenvolveu, que é a No Harm, e transformar numa startup ou implantar no seu hospital. Essa é a ideia da coletividade e de ser um instituto de conhecimento aberto, assim como é a ciência, assim como tem que ser a ciência. A gente fica muito feliz de poder discutir isso com vocês, de apresentar o projeto, a gente sempre fica muito feliz em poder apresentar o projeto para mais gente.